Olá, esse é o 10 Minutos com Deus e a mensagem de Deus para o nosso coração hoje é a primeira e a segunda vinda de Cristo. O nosso texto é Hebreus 9, 26 a 28, que diz: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. As duas grandes ligações entre o céu e a terra são a primeira e a segunda vinda de Cristo. Na verdade, Jesus é a grande ligação através dessas duas aparições, por causa do nosso pecado. Um grande abismo foi criado entre nós e Deus. A primeira vinda de Cristo foi como uma ponte, abrindo o caminho para o nosso acesso a Deus. A segunda vinda de Cristo vai ampliar essa ponte até que o céu venha à terra e a terra suba ao céu. Na sua primeira vinda, Jesus suportou a cruz do sofrimento. Em sua segunda vinda, ele virá num trono de glória. Em sua primeira vinda, para tirar os nossos pecados, está a nossa segurança. Em sua segunda vinda, para nos trazer a recompensa, está a nossa esperança. Em sua primeira vinda, nos alegramos muito com o Emanuel, Deus conosco, mas em sua segunda vinda nos curvaremos em reverência diante da glória do Todo-Poderoso. Assim, gostaria de compartilhar com você sobre as duas vindas de nosso Senhor Jesus. Vejamos, a primeira vinda é única em sua missão. O nosso texto diz que, ao se cumprirem os tempos, Jesus se manifestou uma vez por todas. Antes de sua primeira vinda, ele estava junto do Pai. Ele participou da criação, mas só foi manifesto aos seres humanos naquela noite em que o anjo anunciou aos pastores em Belém: Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E na manjedoura pôde ser visto pelos olhos físicos e tocado com as mãos. Ele apareceu dentro dos limites do tempo e do espaço. Depois foi manifesto publicamente. Deus enviou João Batista para testemunhar dele. O Pai testemunhou dele. Os homens o viram, porque ele falou às multidões. Ele foi visto por anjos. Ele foi visto por demônios que tremeram diante da sua palavra. João disse que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Ele era a revelação do Pai, e por isso pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. E a sua manifestação foi maior ainda através de sua morte. Jesus foi levantado na cruz. Ali Jesus abriu a fonte de sangue que nos purifica de todo o pecado. Abriu o seu coração para salvar todo aquele que nele crê. O fato é que jamais existiu uma manifestação que fosse mais clara, mais completa. O texto afirma que o Senhor se manifestou para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Sabemos que em sua primeira vinda, Jesus cumpriu muitas coisas, mas sua principal missão foi aniquilar o pecado. Ele não veio para viver, mas para morrer. Ele se manifestou não para diminuir o pecado através do seu ensino, mas para removê-lo pelo seu sacrifício. Portanto, não pense em Jesus sem se lembrar de que ele veio para tirar os seus pecados. O nosso texto ainda diz que, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Aqui temos dois ensinos importantíssimos. Primeiro, não existe outra oportunidade após a morte. Segundo, Cristo não vai morrer segunda vez pelos seus pecados. A única aparição de Deus em carne humana terminou em sua morte na cruz para aniquilar o pecado. Observe um detalhe. O texto diz que Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que é que Jesus ofereceu ao Pai? Um sacrifício de si mesmo. É verdade que ele sacrificou sua coroa, seu descanso, sua honra, sua reputação e sua vida, mas a essência do seu sacrifício foi ele mesmo. Pedro disse que Jesus carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O que mais ele poderia oferecer?
Ali no altar do sacrifício, ele se ofereceu a si mesmo, onde sangrou e morreu por causa do meu e do seu pecado. Isso foi feito uma única vez e jamais será repetido. Nós lemos que Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E quanto a você, o que deveria oferecer? Não seria a própria vida, renunciando a si mesmo, planos e propósitos, entregando tudo àquele que lhe comprou com seu próprio sangue? Vejamos agora a sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo será única em sua missão. O texto diz que Cristo aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Sim, Cristo aparecerá segunda vez, mas não com a mesma missão da primeira vinda. A Bíblia diz em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Certamente, amém. Quando veio da primeira vez, ele não foi visto por todos, mas em sua segunda vinda, todos os povos do mundo o verão. Aqueles que estiverem mortos, tanto os salvos como os ímpios, serão ressuscitados e verão o Senhor em sua glória. A Bíblia diz que os ímpios hão de clamar aos montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Mas o seu clamor será inútil, porque diante do trono do juízo divino, todos terão que comparecer. O texto diz que o Senhor Jesus aparecerá segunda vez sem pecado. Isso significa que ele não será mais o sacrifício pelo pecado. Isso já aconteceu uma vez por todas em sua primeira vinda. Em sua segunda vinda, Jesus vem sem as limitações de um corpo físico, sem dor, sem a vergonha da cruz. Ele aparecerá em toda a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Ele apresentará também a sua noiva, a igreja, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o que mais o nosso texto significa? Significa que ele revelará a perfeita salvação a todos os que puseram a sua confiança nele. Ele virá celebrar a grande vitória da misericórdia sobre o pecado. Em sua segunda vinda, ele esmagará a cabeça da serpente e colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. Assim a terrível batalha que enfrentamos hoje terá fim. Os salvos que já morreram ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão para a ressurreição da vida. Eles terão um corpo ressurreto semelhante ao do Senhor. Mas a quem o Senhor aparecerá? Jesus aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A minha pergunta agora é: você realmente o aguarda para a salvação? Você anseia por sua segunda vinda? Mas o que significa aguardar a segunda vinda do Senhor? É amar o Senhor Jesus e desejar de todo o coração a sua vinda. O seu clamor é: venha logo, Senhor Jesus, Maranata. Ainda mais, aguardar a sua vinda é se preparar para o encontro com Ele. Mantenha a porta do seu coração aberta, esperando a volta do Senhor. Jesus nos advertiu sobre o perigo de estar distraído com as coisas desse mundo. Então, prepare-se agora. Ele certamente aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Eu quero concluir. A você que crê na primeira vinda de Jesus e em seu grande sacrifício por seus pecados, crê também em sua segunda vinda. Na primeira vinda foi a cruz, na segunda vinda será a coroa. Na primeira, uma nuvem o encobriu dos nossos olhos, na segunda, ele virá nas nuvens e aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Mas de acordo com 2 Tessalonicenses 1:8, ele virá também em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, viva nesse mundo, sabendo que você não pertence a esse mundo. A minha oração é que o Espírito Santo use essa mensagem para lhe despertar. Principalmente, você que já viveu na presença do Senhor e agora voltou ao pecado e aos enganos desse mundo. Pergunto-lhe, como você irá enfrentar o Senhor face a face quando Ele aparecer?
Tudo vai desvanecer ante a glória da sua presença, inclusive o sol e as estrelas. O que você fará diante do Senhor por ter dado mais importância aos seus próprios desejos, planos e propósitos do que à vontade dele? Meu irmão, minha irmã, chegue-se agora diante dele em sua primeira vinda e lave-se em seu sangue e mantenha-se preparado a cada dia para a segunda vinda do Senhor. Deus lhe abençoe. Que assim seja. Amém.